No mercado de trabalho brasileiro, acontece muito de um contrato de trabalho ser, digamos, uma coisa no papel e outra completamente diferente na prática. Hoje, a gente vai dar uma de detetive para analisar os sinais, aqueles sinais que podem mostrar quando um contrato de pessoa jurídica, o famoso PJ, na verdade está escondendo uma relação de emprego CLT. E a pergunta que guia a nossa análise é exatamente essa. Será que aquele arranjo de trabalho é o que diz ser? A gente vai investigar juntos os detalhes que separam um prestador de serviços que é autônomo de verdade de um funcionário com um contrato, bem, disfarçado. Bom, toda investigação começa com o básico, né? E aqui a gente tem dois universos principais de contratação no Brasil. De um lado, a pessoa jurídica, o PJ, do outro, o regime da consolidação das leis do trabalho, a nossa conhecida CLT. Ok, vamos mergulhar nisso. O contrato PJ, em teoria, é marcado pela autonomia. Pensa num profissional que tem liberdade, que define os seus próprios horários, seus métodos. O foco é na entrega do serviço. Já na CLT, a palavra-chave é outra: subordinação. Aqui, a estrutura é de hierarquia com o empregado que segue as ordens e diretrizes de um empregador. Essa é a diferença fundamental que está no centro de toda essa história. E é exatamente aqui que a fraude pode acontecer. É quando um contrato PJ é usado só para mascarar o que na realidade é uma relação de emprego. Muitas vezes, isso é feito para cortar custos com impostos, com benefícios, mas, claro, cria uma situação super arriscada do ponto de vista legal. E para desvendar isso, a lei olha para um conceito bem específico. Esse conceito é o vínculo empregatício. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para a Justiça do Trabalho, o nome que está no contrato não importa tanto. O que vale mesmo é a realidade do dia a dia. Se na prática existem os elementos de uma relação de emprego, esse vínculo pode ser reconhecido. Não importa se no papel está escrito o contrato PJ. Certo. Então, como é que a gente encontra as provas dessa relação de emprego que está disfarçada? A fonte que a gente analisou aponta para 3 pistas que são cruciais. Vamos dar uma olhada em cada uma delas como verdadeiros detetives do direito do trabalho. Vamos lá. A nossa primeira pista, e talvez uma das mais claras de todas, tem a ver com tempo. Mais especificamente, com o controle do tempo. O primeiro grande sinal de alerta acende quando existe a obrigação de bater ponto. E isso pode ser no relógio, numa planilha, não importa. Se existe um horário fixo para entrar e para sair, que é determinado pela empresa todo santo dia, bom, aí a tal autonomia do PJ já começa a ir por água abaixo. É um indício clássico de controle. Agora, por que isso é tão importante? Pensa bem, um prestador de serviços autônomo de verdade, um PJ legítimo, tem flexibilidade. A empresa contrata por um resultado, não pelo tempo que a pessoa passa ali. Quando a empresa começa a controlar o horário, ela está agindo como empregadora, né? E está tirando justamente a autonomia que deveria definir o trabalho PJ. Vamos em frente, então, para a nossa segunda pista. Essa aqui aprofunda ainda mais essa questão do controle. A segunda pista está na linha de comando. Imagina só o cenário. Todo dia, um gerente, um supervisor, enfim, alguém direciona as tarefas. Diz o que fazer, como fazer, quando fazer, num fluxo constante de ordens. Isso soa como autonomia para alguém? Acho que não, né? Isso aqui é um exemplo perfeito do que é a subordinação. Um contratante entrega um projeto para um PJ e espera o resultado final. Um chefe, por outro lado, dá ordens diárias para um empregado. Essa linha de comando constante e direta é uma das marcas mais claras de um vínculo de emprego. A liberdade profissional do PJ simplesmente desaparece com essa microgestão. E agora a terceira e última evidência da nossa investigação. Essa tem a ver com a pessoalidade do serviço, ou seja, quem faz o trabalho. O último grande sinal de alerta é esse: se uma ausência precisa ser justificada para um superior, e pior ainda, se faltar ao trabalho gera uma punição, tipo um desconto no pagamento, aí a gente tem um baita sinal vermelho piscando. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: um PJ de verdade, se não puder fazer o serviço um dia, em tese, poderia mandar outra pessoa qualificada no lugar para cumprir o contrato. Agora, quando a empresa exige que aquela pessoa específica esteja lá e ainda por cima aplica punição se ela falta, a empresa está exercendo o poder disciplinar. E poder disciplinar, gente, é uma coisa exclusiva do empregador sobre o empregado. Ok, com essas 3 pistas na mão, já dá para ter uma boa ideia do cenário. E se esses sinais forem identificados, o que fazer a partir daí? Resumindo a nossa investigação, então,
Para analisar uma situação, o caminho é verificar esses 3 pontos. Existe controle de jornada com horário fixo, existe subordinação com ordens diretas e constantes, e o trabalho tem que ser feito pessoalmente com risco de punição. A orientação da fonte é bem clara. Se esses elementos fazem parte da rotina de trabalho de alguém, o passo recomendado é buscar a ajuda de um advogado especialista em direito do trabalho, porque só uma análise profissional, caso a caso, pode confirmar a situação de verdade e mostrar quais são os caminhos possíveis. E a gente termina com uma reflexão. Essa prática, que é conhecida como pejotização, é um fenômeno bem amplo. A pergunta que fica no ar é: quantas relações de emprego, com todos os seus direitos e deveres, estão hoje disfarçadas debaixo de um contrato de pessoa jurídica no Brasil? Fica aí a questão.